casa onde a pessoa esteja totalmente abrigada, confortável e isolada do mundo, né? Então, fico pensando na tua apresentação, se a ideia é roupa, abrigo, né? Essa pervasão entre o dentro e o fora, o que quer dizer exatamente? Você falou do Corbusier, etc. Ele detestava a rua. O Corbusier queria matar a rua. Ele é um dos proponentes do fim da rua, né? A ideia de fluxos, etc. Então, há uma certa fantasia francesa, o exotismo, com esse olhar, no olhar do negro, que vê a paisagem, um olhar diferente. Me cheira exotismo francês, que eles adoram essas coisas. Então, queria que você comentasse um pouco esse dentro e fora, diante dessas perspectivas, em épocas muito diferentes, em cidades muito diferentes, o que se estava experimentando, casa, vestimenta, o espaço público, né? E isso que eu te citei como essa experiência de isolar a cidade para o lado de fora e eu estar aqui confortável com o meu umbigo. Eu vou tentar ser breve. E antes de mais nada, queria parabenizar o trabalho da Cibele e da Bianca, e de todos, do Carlos também. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário em relação ao trabalho da Bianca e da Cibele, já que os dois trabalhos se aproximam das coisas que eu estudo. Tudo bem? E eu gostaria de ouvir da Bianca um pouco mais sobre a última frase que você utiliza sobre o espetáculo da Pina Bausch, de passar ou transformar o espectador no suspiro de Istambul. Eu achei uma belíssima imagem e gostaria de te ouvir um pouco mais falar sobre esse suspiro, né? Só desculpa que eu estou um pouco alérgico. Porque a imagem que me passou na questão do suspiro é que o suspiro, a meu ver, tem a ver com a morte, é o último suspiro, e a ver também com prazer, com a vida e com a alegria. Acho que transformar o espectador no suspiro da cidade traz essa não separação entre vida e morte, entre os vários afetos. Então, acho que foi muito forte essa imagem do suspiro, que, a meu ver, está presente, como, a meu ver, a cidade viva, a cidade intensa, é aquela cidade onde vida e morte estão ali presentes de modo potente, né? Então, eu gostaria de ouvir mais. No caso da Cibele, você faz uma pergunta, por que a favela não pode se transformar no cartão postal, né? E eu acho uma pergunta bem provocadora, mas o meu entendimento, uma cidade cartão postal é uma cidade congelada. Podemos vender o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, pela sua beleza, pelo seu exotismo, e que para mim é uma cidade morta. A cidade cartão postal é a cidade morta. E podemos colocá-la, matar a cidade, tanto pela sua beleza, quanto pelo seu terror. Então, acho que nós temos duas modalidades de cartão postal, que é o Rio de Janeiro sensual, exótico, e o Rio de Janeiro é tomado pela violência. Então, meu ver, isso é a morte da cidade, que não há a ver no suspiro que a Bianca traz, né? Esse suspiro de vida e morte. E a outra, eu acho que vou ficar por aí, deixa uma outra questão. Mas parabenizar os trabalhos, são trabalhos muito bonitos. E você fala da questão do avesso da superfície. A meu ver, a questão, nós podemos criar coisas e pensar coisas com muita intensidade na superfície das coisas, né? Então, a meu ver, eu gostaria de sugerir a você, de modo sugestão, que você ficasse atenta nessas categorias que você utiliza, que, a meu ver, você, teoricamente, discorda um pouco da Bianca em algumas questões, já que você trabalha com categorias superfície, interno, externo, interno, e que, a meu ver, não estou propondo que você siga as referenciais teóricas dela, mas de politizar um pouco essa diferença, né? E também da questão de uma casa da favela, que eu acho que isso inspirado um pouco num texto do Charles Baudelaire, que o Baudelaire fazia uma ironia aos românticos burgueses da época dele. Os burgueses ficam fascinados com uma casinha branca no campo, mas tem muita pouca preocupação de parar para escutar o que se fala naquela casa, o que se come naquela casa, o que acontece lá dentro daquela casa, né? Então há toda uma atração pela casinha branca
mas nós precisamos entrar e ver o que acontece lá. Né? Logicamente, aí a gente vai derrocar ou destruir o cartão postal. Né? Precisa tomar um pouco para ver essa avaliação do cartão postal como para a imagem congelada. E a cidade congelada é a cidade não polifônica, é a cidade perde a sua beleza, a grande beleza da cidade do Rio de Janeiro é a sua sujeira, é a sua mistura, esse escape ao cartão postal. Né? Acho que é a grande beleza do Rio. E é o inacabamento da cidade, que é transformar a cidade como obra aberta. Né? Desculpa eu ter falado demais. Eu queria falar com a Cibele. Eu fiquei meio que completando o que o Peckman falou, porque quando você fala que a experiência do corpo na arquitetura do Le Corbusier, eu queria saber como foi o seu contato com os desenhos do Le Corbusier, quando ele propôs a sua arquitetura mesmo. Porque ali não tem corpo, e ali é justamente o contrário, ele preza pela linha reta. Ele está no momento da arquitetura moderna, industrial, então que o módulo e a linha reta é a primazia dele. Quando ele propõe a Ville Radieuse em Paris, ele justamente acaba com o movimento do corpo que existe naquela cidade, das vielas, e transforma tudo num quadrilátero. Então, eu acho que você ficou atenta ao discurso, e não sei se você foi atrás de ver mesmo a arquitetura que ele estava produzindo em termos de desenho. Acho que Margareth vai falar, ela é uma ótima pessoa para complementar isso, e também gostaria de saber o que ela pensa sobre essa relação do corpo e Le Corbusier, porque para mim é completamente o oposto. Então eu fiquei um pouco incomodado e queria saber como você buscou os desenhos dele. Deixa eu falar depois, porque bom, eu também fui interrogada. Eu queria parabenizar a Paola que me inscreveu. Eu acho que tenho falado muito. Eu queria parabenizar a mesa também, e talvez com isso que eu vou falar agora, eu respondo algumas coisas que o Eduardo pediu e que a gente pode conversar depois do café. Eu achei muito interessante uma coisa que vem acontecendo desde ontem, que cada vez mais a gente agora está falando de processos. E eu vou falar de hoje, através dos 3 exemplos que foram tratados aqui, a gente viu processos de criação. E processos de criação dotados de densidade, de memória, e dotados de uma palavra que eu sei que a minha amiga Fabiana gosta muito, de historicidade. Quer dizer, processos que eles estão enraizados em biografias. Né? Quando você, por exemplo, vamos pegar o arquiteto primeiro, Carlos, né? Quando o Carlos mostra todo esse trabalho que ele fez em relação armatura. Na verdade, o que ele está fazendo ali é um olhar encarnado dele em relação a questões que estão imperceptíveis e que vão sendo reveladas por esse olhar sensível que vai trazendo à tona aquele monte de palafita que está ali absolutamente naturalizado. Né? E é um processo de amadurecimento em relação a uma questão. Né? Quando a Bianca começa com a Pinal Gauch. Então, eu queria parabenizar muito a mesa, porque eu acho que também, quer dizer, a gente está ontem a gente teve toda uma discussão de trabalho, de criação, né, de processo criativo, que eu acho que, Robert, é o desafio que a gente tem quando a gente olha essas outras biografias, né, quer dizer, vê-las na sua historicidade também. A relação com o corpo ou com a escala humana, né, a gente pensa que imagina, a figura do urbanista estava surgindo naqueles anos. Né? Le Corbusier está se movendo, como a gente já discutiu aqui no primeiro dia, numa tensão entre ainda uma visão icônica. Ele quer capturar uma imagem única de cidade, ele quer propor alguma coisa que seja único
universal, típico, padronizado, para um conjunto de subjetividade que nós estamos vendo que está ali latejando e está complexo, a própria maneira dele também olhar esse mundo, e que está apagada, que são os desenhos, que é todo aquele lado, né? Então a gente tem que ver a história, o processo de criação, eu acho que dos homens com os seus dilemas, e com os dilemas do seu próprio tempo, né? A escala humana. Le Corbusier faz residências até um certo nível, eu tenho impressão, belíssimas. Eu quero que vocês comentem isso depois, tá? Belíssimas. Agora, a escala urbana, como capturar em uma única imagem essa multiplicidade de corpos, de movimentação e de espacialidade que somos nós, né? Esse é o dilema do arquiteto, do urbanista. Como capturar e não confundir a linha reta com rigidez, a linha reta e a linha curva com flexibilidade. Tem tanta rigidez numa linha curva quanto numa linha reta. Tudo é geometria, né? Tem geometrias mais complexas e menos complexas. Então é muito complicado essa profissão. Eu não sei para onde que ela vai, de arquiteto e de urbanista, né? E vocês trouxeram essa coisa fantástica. E sua pergunta também, eu tive a mesma reação do Luiz Antônio, né? Eu acho que é isso que eu não consigo dizer ainda com muita clareza, né? Mas a gente tem que construir essa questão icônica. Porque não é natural que as cidades tenham um cartão postal. Eu quero desconstruir esse processo histórico que pensa que cidade é cartão postal. Ou, Eduardo, que pensa que a linha reta ou a linha curva uma é mais flexível que a outra. O problema não está nas coisas, o problema está na relação das coisas, entendeu? Sim, estou tentando pensar junto com você, né? E eu acho que essa gente aí do Le Corbusier estava pensando, por conta de questões muito violentas, né? Uma guerra inteira, houve uma diáspora, questões muito tristes, né? Um autoritarismo enorme, que eles mesmos também o eram, mas eles estavam ali se tensionando. E eu acho que a gente faz parte agora de recompor. Eu não quero ficar falando, Paola me inscreveu, não tenho mais nada a dizer. A gente se cansa. Eu vou falar sobre uma pergunta que sobre essa relação entre o externo e o interno. Na verdade, toda essa... talvez eu seja muito poeta, assim, eu seja muito... eu tenho um olhar realmente muito para essas relações, na verdade, que me remetem a querer, de uma certa forma, trabalhar a origem das coisas. Assim. Então, quando eu falo dessa coisa dos avessos, assim, o que me interessa, que começou isso no meu olhar para a roupa, é que por trás, né, por trás e pela frente, né, claro, é quase como uma metáfora de você mesmo descobrir relações entre os lados, assim, entre esses dois pontos, assim, e trabalhar essa ideia não como aquele é um lado e esse é o outro, como parte de uma mesma estrutura. Então, eu não sei, na verdade eu procurei olhar o Le Corbusier de uma forma diferente que eu aprendi na faculdade. Eu sou arquiteta. E a visão que eu tive de Le Corbusier na faculdade era justamente essa, de que a geometria dele, de que o quadriculado é uma grade fria, que ele transforma isso. Só que, na verdade, eu estou agora revendo o Le Corbusier. Comecei pela viagem do Oriente e agora eu estou indo pela análise do modulor. Eu estou lendo o modulor, eu estou tentando entender o que é para ele a relação do corpo, a consciência corporal, que para ele busca, inclusive, ele faz uma referência, inclusive, ao movimento da dança, porque ele se preocupa com esse corpo que está virando um corpo intelectual, que é um corpo que não circula. Enfim, são essas coisas que estão me tomando como base para a minha pesquisa. De uma certa forma, eu sei que eu vou ter que retomar esse Corbusier dentro desses projetos urbanísticos, dentro dessa consciência de que, né, que você mesmo falou que eu não sabia dessa noção do que Le Corbusier odeia a rua. Enfim, talvez eu de fato seja aqui uma pessoa ainda experimentando Le Corbusier, eu ainda estou no processo de descobrir quem é ele, mas
é que eu cheguei à conclusão que a referência que eu tinha dele era uma referência que eu estou descobrindo que ela não é a referência total do que é ele. Eu estou procurando voltar agora a entender esse corpo que circulou sim pelas ruas, que circulou sim, entendeu? Não sei, eu realmente talvez eu precise esperar um pouco para responder mesmo essa pergunta para você, assim. Eu estou mesmo preocupada em relações, assim, em trazer esses subtextos para eu poder dialogar com essas frentes. E em relação, claro, ao cartão postal, eu também estou nesse processo. Talvez eu fiz uma pesquisa no ano passado, eu fui procurar cartões postais pelo Rio de Janeiro que retratassem, que tivessem favela, mas no fundo não porque eu quero engessar isso na imagem da cidade congelada, mas é porque eu quero entender como aquela cidade recebe a sua própria paisagem. Assim, eu tô indo além da questão do enquadramento. E quando eu, chegando de São Paulo, começo a discutir isso com as pessoas, eu ainda percebo um certo embate, uma certa dificuldade das pessoas falarem sobre isso. E no fundo, assim, de novo, tudo faz parte de um processo, de um corpo que sou eu agora, pelo fato de ter passado pelo Rio de Janeiro. Assim, que vou continuar andando e vou continuar buscando um pouco essas informações para poder cada vez mais entender um pouco esses contrastes da cidade, que eu também acho que é a coisa mais bonita, né? E em relação à questão da geometria, eu aprendi agora, eu estou encantada, inclusive, com essa questão de como é a geometria para o Le Corbusier, que na verdade ele fala que de repente o quadrado pode representar um corpo, o círculo pode representar um corpo. É uma forma de olhar para a geometria que eu também estou em processo, eu também estou. Bom, não, eu queria só comentar que o que eu achei interessante no vestido é que, na verdade, para mim ele continua sendo, ele é um cartão postal, né? Porque ele é a favela vista como superfície, né? Pelo lado de fora. E é interessante que o vestido, ele tem uma modelagem, até se alguém quiser experimentar, eu aconselho, porque a modelagem dele é completamente curva e a superfície é do espaço estriado, né? Assim como a favela, assim como como se chama? As palafitas, quando você olha por fora, ela é um espaço completamente estriado, né? Linear, mas do lado de dentro é o oposto, né? Do espaço. E ele brincou com isso na modelagem, que é exatamente o oposto do que ele estampa, né? Isso é interessante. Não, só para fazer um comentário, que é um ponto de vista que aí eu acho que é bacana, porque essa espiral está girando, né? E eu acho que essa que é a grande questão, a gente fazer esse espiral continuar. Essa sua visão é ótima, mas aí a visão do Ronaldo Fraga mesmo foi baseada mais numa modelagem de um vestido que a Nara Leão estava vestindo na década de 70. E ele usou essa mesma modelagem para todos os vestidos. Entendeu? Mas enfim, esse seu olhar contribui também muito. Mas às vezes eu acho que a gente... eu discordo um pouco de achar que é uma coincidência, até aproveito para responder a sua pergunta em relação ao suspiro, né? Não é pergunta, é desejar. O comentário, tá. Um pouco mais. Bom, nefes significa suspiro, tá? Em turco. Então esse é o título do espetáculo e não é aleatório, claro. Tá? E considerando assim a posição geográfica de Istambul entre Ocidente e Oriente, é uma ilha que os canais dividem esses dois mundos. Eu acho que a Pina Bausch ela brinca muito com a respiração, ou seja, o corpo como quebra de todas essas dualidades. Então realmente assim eu acho que esse processo criativo dela é contra o dentro-fora, o Ocidente e o Oriente. Não tem avesso, porque não existe o direito.
Ele é um vestido anti-ancas. E até eu queria comentar o que a Margarete falou também, que o Whitehead, que eu uso bastante nessa pesquisa, o livro deles, quando você fala de processo, o livro chama-se Process and Reality, né? Como o processo é a realidade das coisas, né? E só, e ponto. Né? O que mais que você Aí eu perguntei uma coisa em off que eu achei interessante. Que eu fiquei muito curiosa para saber sobre as permissões de realizar aquele espetáculo naquele lugar, né, da prefeitura. Como foi o processo? Não foi possível a permissão, não. Eu vou fazer de conta que eu escutei. Não, claro que a gente teve autorização dos proprietários lá do imóvel, isso é lógico. Senão seria uma invasão meio explícita demais. Mas, do ponto de vista da prefeitura, não. Bom, não teria como a prefeitura autorizar um uso não residencial e um imóvel residencial em uma zona totalmente residencial. E depois o Corpo de Bombeiros foi lá também, porque poderia acontecer algum acidente muito alto, muita gente circulou por lá, que também não aprovou o projeto. Então foi duplamente ilegal o projeto. Alô? Desculpa interromper, mas é porque eu estava querendo tentar ajudar a Cibele a responder no que eu também estou entendendo. Com relação às duas perguntas que foram feitas a Cibele, eu sinto que a gente tem que retomar o que a professora Margarete está tentando colocar como a noção de historicidade e processo. Quer dizer, tanto o trabalho dela quanto as duas perguntas, a gente descontextualizou e colocou Le Corbusier como se Cabanon e Vila La Roche foram feitas mais ou menos na mesma época. Ele estava, apesar de você ter falado lá nos anos 50, no 20, aí as perguntas colocam como se fosse uma pessoa só, num momento só, numa temporalidade só, e justamente isso, quer dizer, acho que no estágio que você está, que você reconhece, que eu também reconheço no meu estágio, que estou em processo, a gente tem que estar um pouquinho mais atento a pensar se Le Corbusier está pensando, por exemplo, o que é promenade, quando ele vai para o passeio lá para a favela, se ele também está pensando isso, o que é isso, né? Para a gente não viajar com as palavras achando que elas estão, ele estagnou e pensou e continuou pensando daquele mesmo jeito, né? Então, e essa falta de, talvez, um pouco de atenção nesse sentido, não é... Ela pode não estar, você tendo super ultra contatos com os arquivos ou com o acervo, mas nessa atenção com relação ao processo, ela iria te ajudar a evitar perguntas, por exemplo, como a da rua, porque eu acredito que o que Le Corbusier ele estava criticando o modo como estava sendo construído aquele tipo de espaço que é considerado rua, mas ele também está pensando na rua, né? Mas na rua entendida como um espaço a ser utilizado por pessoas e pessoas convivendo em relações e questões de cidades. Ele está pensando num modo de forma diferente, não que isso não seja o espaço público. Aí a gente pode criticar na questão estética e formal, se é ruim, se é bom, a falta de escala é outra, né? E o mesmo vale a pergunta, por exemplo, dele gostar ou não da curva, o que é a curva, se ela é tão rígida quanto, se... Curva quando? Para quem quando? Né? Década de 20 ou 1950, que ele já está mais experiente. Então, eu acho que pode te ajudar a você no seu trabalho, por exemplo, quando você se perguntar com esse para quem, para quando, né? Para mim, o que eu posso encontrar em Le Corbusier e Blaise. Eu acho ótima essa conversa, essas relações Blaise com Le Corbusier, eu acho que você pode, mas... Quando que eles estão conversando, se eles estão trocando, Le Corbusier veio realmente através do contato do Blaise, mas ele iria só para São Paulo, Rio de Janeiro ele estava em contato com outras pessoas,
não sei se Blaise foi para a favela, né? Como é que está acontecendo isso? A gente não pode sobrepor determinadas coisas e é um pouco nesse sentido, né? Não, tem que ler o Lês. Então, quer dizer, eu estou colocando essas questões. Foi com ele, eles estavam juntos, quer dizer, assim, é nesse sentido. Foi, mas mas a gente tem que estar justamente atento com isso. Eu não sei se ela estava sabendo disso quando foi colocado, né? Então, quer dizer, são várias determinantes que eu acho que são importantes, assim, nesse sentido. Quer dizer, assim, eu também não sei, é o que eu vou descobrindo e a gente vai colocando, né? Margareth. Não, a Daniela. Então, pensando em trajetória como processo, né, estou preocupada com a questão da representação e queria retomar a discussão de ontem de site specific, que a Bianca trouxe agora de manhã, que eu achei super importante reforçar, porque ontem a gente ficou voltando ao Vicente Serra para falar de site específico, cultura do espaço, não entendendo esse espaço como processo. A Bianca falou agora, então, de que seria um falso site específico usar a cidade como palco, como cenário. Acho que é uma das discussões que a gente também está tentando ter no Corpo Cidade de forma que perpassa todas as mesas, que cidade, qual é o cenário, qual é a espetacularização, o que é esse site específico que você diz falso. Eu queria que você comentasse mais, tipo, o que é essa tendência coletora, o que é esse catálogo que revela o corpo no espaço, essa trajetória, como é que você representa isso? Quer dizer, você não mostrou, eu pensei que você ia mostrar um vídeo, né, que é a vontade que a gente fica, né, de sempre ver o vídeo. Daí mas você representa de outra forma, com a narrativa, que é muito... E que daí, sabe, dentro das discussões que ficaram de ontem, quando o Vogler mostra o vídeo dele, que é uma narrativa... Vocês viram? Você viu, não? É que ele tem uma peça que é um cartaz, que ele aplica, e daí ele trouxe um vídeo que é uma total ficção daquela narrativa para mostrar a peça. Enfim, tem várias questões de documentação, de apresentação que... Assim, foi uma opção não mostrar vídeo e também não teria opção, porque é praticamente impossível conseguir um vídeo específico da Pina Bausch, mas desse espetáculo, ao menos, não tem disponível. E por mim, eu não teria nem mostrado as fotos, eu até acabei não mostrando todas que eu selecionei, porque, conforme eu falei, eu não queria ficar ressignificando ou atribuindo significado aos gestos que ela coloca no palco, né? Porque eu considero que ela não está representando a cidade ou tratando nesse modo iconográfico, como a Margareth falou. Apesar de que, é claro, ela tem referências bem específicas à geografia, a jogos de gênero que são particulares daquele espaço, né? Mas eu não consigo... Bom, é uma discussão bem intensa essa do site específico, mas na verdade, como eu falei, esse trabalho ele não é sobre Istambul. Ele é Istambul, ou melhor, ele não é Istambul, ele é Nefes, uma cidade inventada, uma cidade que só existe a partir do que aqueles bailarinos, aquelas pessoas que foram lá fazer as residências, assim, para quem não conhece o que acontece, ela vai com a companhia para essas cidades, com parcerias com os centros culturais, então eles ficam coletando impressões, que aí seria essa tendência coletora, só que o que vai para a composição coreográfica não é apenas esse recorte, colagem de imagens, são referências ou coisas que são recolectadas, né, usando o termo do Deleuze. Na verdade eu não tenho certeza como é traduzido esse termo, imagens recolectadas do Bergson. Recolectado, eu fiquei nessa dúvida até. Bom, quando você está num espaço, aquele espaço aterriza em você, isso eu acho muito interessante, não é você que aterriza no espaço, e provoca esse mecanismo de recolecionamento de imagens pessoais, né? E isso é que acaba compondo a cidade da Pina Bausch, a cidade que ela visita. Então não há nada específico no lugar. O que é específico é a relação
não existe site específico em geral. Não, eu acho que existe. Em alguns trabalhos existe. Eu acho que esse trabalho não considero como site específico. Eu acho que existe site específico... Melhor conversar no café. Não, para. Não, porque ele seria um falso site específico. Se a gente considerar um âmbito de site específico que... Essa categoria no CEP, Pra que a gente continua com essa categoria? Eu não tô entendendo também. categoria é ferramenta, não é? Pra que a gente insiste? Ele foi... Mas se não tá funcionando, não precisa. Se não funciona, joga fora. A gente não tá preocupado com o específico. Não, é verdade, porque nem no Nem site... genérico. Né? Não, acho que não. Tô preocupada com o café. Vamos e aí depois a gente retoma? E aí vai ser Maria Moura, Graziela Andrade e Pedro Marra. Aí, se vocês puderem já começar a montar. Aí depois a gente continua esse debate todo aqui. Aí vocês voltam, tá? Cadê o vestido que eu quero? O vestido... Gostei. Ó, não foi bonito. Cadê seu neném? Então, gente, bom dia, eu sou a Graziela. Eu desenvolvi esse trabalho junto com a Cida Moura, sou de Belo Horizonte também, hoje, amanhã quase tudo com o pessoal de BH aqui, que foi a minha orientadora na dissertação. Na verdade, esse é um nó que veio do projeto, porque no Nós em Rede eu trabalho a questão da informação, tecnologia, corpo e tecnologia, sob um ponto de vista da informação, pois o trabalho foi desenvolvido dentro da área de ciência da informação. Então a gente trouxe essa questão acrescentou essa questão da cidade, falando dos processos de semiose, porque a gente trabalhou com um grupo de dança que vocês vão ver mais à frente, que explorou os territórios da cidade na composição. Também vou falar de processo de criação, que a Margarida tinha mencionado. Então, a gente partiu do pressuposto de que a informação é signo, trabalhando com a teoria semiótica do Peirce, e que ela está em produção, uma dinâmica de produção constante, né, semiose. Essa abordagem, não a abordagem da informação enquanto signo, mas a abordagem de trazer o corpo para dentro da área da ciência da informação é uma abordagem inédita na área. Então, isso trouxe alguns contratempos assim, nesse nosso percurso, porque o corpo foi visto como um corpo estranho mesmo, né? Que corpo é esse que está chegando aqui para discutir ainda por cima com tecnologia? O que isso tem a ver com informação? Porque, na verdade, é uma área que trabalha muito mais com essa questão da informação, do suporte informacional, como, né, é livro, biblioteca, é o processamento, né, e não pensa no corpo como o primeiro suporte informacional. Então, é isso que a gente vai trazer, a informação no lugar da criação e da interação humana, né, e que dá ordem ao processo, assim, desloca-se, né? Então, a informação enquanto signo que envolve as relações do homem comum. Então, a gente chega com essa ideia de que nós somos suporte da informação. Essa é uma brincadeira que a gente fazia internamente lá. Como que o corpo não é suporte da informação? Olha aí, o corpo é suporte informacional. Mas, na verdade, de uma maneira distinta dessa daí. Aí essa é uma brincadeirinha. A gente trabalha com a ideia de corpo-mídia, que a Helena Katz já falou com a gente, né? De que o corpo inserido num espaço está trocando informação o tempo inteiro, é a forma dele se relacionar com o meio, e ele vai se constituir exatamente a partir dessas trocas que ele estabelece com o meio que ele está. E aí essas informações vão estar no corpo de alguma maneira, vão transformar esse corpo de alguma maneira. Então, mais do que aquele tipo de suporte, nós somos esse corpinho, essa é a Doroteia, mascote do projeto.
e que está trocando informação com o mundo, mas dentro disso a gente precisa considerar que o contexto em que esse mundo coloca para a gente, né? E aí foi a partir disso que a gente trouxe a questão das tecnologias, que estão muito, né, em discussão agora. O que isso tem mudado, como que nosso corpo tem se portado a partir disso, dessas relações que a gente tem. E trabalhando com essa questão do contexto sociocultural, onde os corpos estão inseridos e envolvem as técnicas de cada tempo, né? Falando um pouco dessa coisa do corpo como, das tecnologias como extensão do corpo. Então, a gente trabalha com essa ideia de que as tecnologias da informação complexificam os processos de mediação humana, com o acréscimo de mais e mais interfaces. Então, hoje, a imagem que a gente poderia pensar em relação às interações do corpo com o meio, elas estão sofrem muito mais mediações do que a imagem do corpo que não esteja envolto nas tecnologias, né? Então, inserindo a ideia da cidade, a gente vai dizer que a atmosfera social cotidiana na qual estamos envoltos, desde influxos informacionais, dinamiza os movimentos de criação que os nossos corpos expressam em um ininterrupto processo semiótico. Sob tal perspectiva, compreendemos que o corpo é constituinte e constituído por nossas práticas informacionais, das quais, inexoravelmente, a cidade é falta. Então, para explicitar essa relação, a gente foi a campo, né, e buscou um grupo de Belo Horizonte, que foi formado em 2005, um grupo de dança chamado Mova-se, que na verdade são bailarinos que já eram do primeiro ato e depois partiram para essa nova formação, que eles nem consideram como grupo, eles trabalham como coletivo de criação, né? E eles estavam desenvolvendo o primeiro trabalho em conjunto, que é o Imagens Deslocadas. E nesse trabalho, a gente conseguiu visualizar exatamente a tríade que a gente estava questionando, que era a informação, o corpo e a tecnologia. Por quê? Dentro do Imagens Deslocadas, o processo de criação deles foi o que mais interessou para a gente. Eles estavam montando um trabalho, e esse trabalho ia para o Rumos, eles iam mandar uma proposta para o Rumos Tal Cultural. E na ocasião, um dos bailarinos ia viajar. Então, eles falaram, a gente tem um prazo, tem que mandar, como é que nós vamos fazer? E eles resolveram fazer uma troca por vídeo. Então, o que eles fizeram? Criaram esse formato que eles denominaram videocartas. Então, o bailarino se inseria num espaço qualquer da cidade, aleatório, com uma pessoa com uma câmera, que também era uma pessoa amadora, ia lá só filmar o bailarino, e fazia ali uma improvisação de uns 5 minutos, postava no YouTube e os outros bailarinos assistiam aquela improvisação. A partir daquela improvisação, eles iam para um outro espaço da cidade e faziam uma nova improvisação, publicavam no YouTube. Então, a relação que eles tiveram nesse processo, ela foi toda mediada pelo YouTube. Eles só conversavam, né, corporalmente assim, pelo YouTube. Eles não questionavam, não falavam nada sobre o projeto. Então, eles desenvolveram durante 8 semanas 32 videocartas, né? Aí tá a lista das videocartas que eles foram fazendo, e é interessante notar que num certo momento começam a haver coincidências dos espaços que eles buscam, né? Sem haver nenhum tipo de combinação entre eles. Tem um bloco que é esse bloco 6, que eu acho até engraçado que eles chamam de o bloco dos espremidos, que todo mundo recebeu uma informação de se espremer de alguma maneira. Então, um ficou entre 2 estátuas, a outra foi para dentro do box do banheiro, o outro entrou dentro do armário. Essa videocarta foi, inclusive, censurada pelo YouTube porque o bailarino estava nu. E o outro foi para um quarto de hotel com um colar cervical e ficou lá se espremendo dentro daquele quarto, né? Então, depois desse processo de construção das videocartas, aí sim, eles se encontraram presencialmente e foram resgatar essas sensações, né? Eu acompanhei o processo todo, desde o início, e eu fiz 2 momentos de entrevistas com eles. Eu vou mostrar no final um pedacinho do vídeo com as entrevistas que eu realizei, que foi a segunda entrevista. E então, eu tinha muito material assim para poder trazer e acompanhar, e foi um trabalho muito interessante nesse momento.
aqui alguns lugares. Essa foi a primeira videocarta que cada um deles realizou. Essa daqui é a Esther, que foi a primeira a fazer videocarta, e ela foi buscar um espaço que era um espaço em cima de uma montanha, lá em Belo Horizonte, assim, bem próxima da cidade, mas em cima, ela buscou essa coisa da natureza, que tinha muita relação com ela. E aí, a partir desta, a Andréia buscou, dentro do centro urbano de Belo Horizonte, né, uma área onde tinha um canteirinho com um verdezinho espremido ali, mas que ela achava que tinha mais relação com ela. O Arão foi para uma praça pública também, e o Fábio estava dentro de um playground. Aqui mais algumas videocartas. O Fábio numa cachoeira, o Arão está dentro de uma igreja, e as duas bailarinas no mesmo bloco foram para os estacionamentos. Então, a abordagem que a gente trabalhou, né, para poder discutir essa coisa da construção deles, né, a gente falou da teoria do corpo mídia, como eu disse, a rede, que foi meio que um pano de fundo assim, para estabelecer essas relações, a questão do virtual, o espaço do corpo, do José Gil, o rizoma e o Devi. Trabalhamos com os conceitos semióticos, né, signo, semiose e observação colateral, que foi meio que tentando, a partir do... A gente fez uma desconstrução da obra, né? Foi um processo de estudar o próprio processo deles. Então, a gente trabalhou com a crítica genética, desconstruindo a obra, já que eu tinha acompanhado, tinha material de cada uma das etapas, e reconstruindo a obra a partir do meu ponto de vista e a partir do que eu tinha recebido de informação deles também. E aí a gente resolveu como estudar esse material tão rico que a gente tinha, né? Então a gente começou a subdividir, aí a gente foi estudar a luz, o cenário, o figurino, as trilhas e as cenas. Então nesse momento a gente trouxe também a equipe de criação, né, que participou do processo, e a gente fez as entrevistas com eles também. E a gente buscou, então, uma construção de sentido nesse processo, nessa análise do processo criativo deles. Aí aqui eu vou mostrar só algumas imagens, e depois eu vou passar o vídeo, vou fazer uma apresentação mais curta, porque o vídeo tem 27 minutos, mas eu vou passar só uns 10 minutinhos. Eu já deixei uma cópia depois, já deixei com a Fabiana, quem quiser ver o vídeo depois. Então aqui é uma videocarta que o Arão fez dentro de um armário. E aí, como que isso foi a gente trabalhou com a questão da tradução intersemiótica, né? Como que isso refletiu dentro do cenário? O cenário, ele precisava ser um cenário invisível, eles não queriam que tivesse nada no cenário. Então, o único elemento que tinha no cenário era essa caixinha, que trazia meio que essa coisa da intimidade, que ele trabalhou dentro da videocarta. A mesma caixinha foi usada pela Esther, que fez uma videocarta em que ela se dependurava na janela, né? E aí aqui ela usando o espaço do cenário para reproduzir a videocarta. Algumas coisas, como essa, foram bem explícitas, assim, a gente conseguia enxergar de onde estava vindo aquilo, e outras não. Eles falavam de que quando eles começaram a produzir o espetáculo, quando eles se reuniram, eles tentavam trazer pelo movimento, né? Como que é aquele movimento que você fez dentro da igreja? E tentavam reproduzir para passar para o outro, e eles diziam, não dava, não chegava. Então a gente começou a pensar nas sensações, né? Nos registros do corpo mesmo. O que eu estava sentindo naquele momento que eu estava dentro da igreja? Quando eu estava no alto da montanha, qual que era o vento que estava batendo, né? Qual que era o movimento que estava levando o meu braço para esse lado? Por que eu estava indo? E daí, a partir desses registros do corpo, dessas sensações que eles tiveram, né, dentro dos espaços da cidade, eles começaram a conseguir elaborar de uma maneira diferente do que uma simples reprodução do movimento. Eles diziam, a imagem, quando a gente via a imagem no vídeo, era uma imagem muito chapada, porque eu não sentia o cheiro, eu não sabia do vento, eu não tinha as outras sensações, eu conseguia ver detalhes, eu via qual a direção que o braço dela ia, naquele momento eu podia parar, pausar. Então, tinha esse auxílio, mas ao mesmo tempo o resto era da memória física, era do corpo mesmo.
Então aí a questão do cenário, como que ela foi trabalhada, né? O cenário ficou realmente invisível, era o único pedacinho ali o único elemento do cenário era essa caixinha. A Esther ali também em cima da caixa. Aqui um exemplo de como que foi o trabalho com a luz, né? Essa é uma videocarta que a Esther fez em cima de uma grade de luz que tem numa praça lá em Belo Horizonte. E aí ficou evidente essa coisa do corpo aparecer em partes, sumir, ou tem um foco num pé, numa mão, num braço. E eles começaram a trabalhar isso que eles chamaram da luz retalhada dentro do espetáculo, né? Então eles fizeram uma luz que ela era picadinha e aí mostravam só umas partes do corpo. Aí no espetáculo também tinha um corredor de luz. Isso aqui na verdade foi uma mudança que aconteceu. Esse foi o primeiro espetáculo de cima, foi o espetáculo que eles apresentaram em São Paulo. E embaixo foi o espetáculo aliás, o contrário. Embaixo foi de São Paulo e em cima de Belo Horizonte. Que, na verdade, o espetáculo tinha luz e o bailarino dizia, eu não quero luz, eu quero... Não é para aparecer, é para aparecer em partes. E daí o cara da luz, não, mas tem que aparecer, tem que ter alguma nuance, né? A gente fala um pouco dessa produção, discussão entre eles, assim. As cores, né, que a figurinista vai dizer também que ela buscou muita coisa das videocartas. O músico Kiko Klaus, que fez a trilha, também vai dizer que ele buscou a imagem sonora da cidade. Então, ele já tinha visto todas as videocartas. Então, ele pega todos os sons e ouve sem ver. E aí, a partir daquilo, ele vai criar a trilha sonora. O vídeo que eu vou mostrar, ele também veio... a trilha que a gente usou é a trilha do espetáculo, vai dar para vocês perceberem. E é muito interessante, porque dá para notar, assim, depois da pesquisa, né, que a gente já sabia disso, por exemplo, essa videocarta do parque, que é essa segunda, a Esther tá brincando no parquinho ali, e ela tem um barulho de um balanço que estava meio enferrujado, e aí isso foi uma base para a música dele, dá para perceber, assim, direitinho. Tem uma outra que foi dentro de uma cachoeira, assim, que tem uma menina cantando, e ele usou a voz da menina para fazer a base da música. O figurino, que também foi um figurino, que eles trabalharam deslocamento, então se vocês forem reparar os detalhes, né, a gola virou, aqui, a gola está aqui embaixo da camisa, aqui também tem duas golas, tem uma manga, eles deslocaram o lugar do E essa aqui, como que foi a concepção das cenas, né? Essa é uma videocarta que a Andrea fez dentro do box do banheiro, na casa dela. E daí depois como que ela foi buscar esse espaço no palco, né? Para trazer essa sensação. E ela buscava sempre uns cantinhos que estavam fora do espaço comum, assim, do palco, né? Ela fez essa daí, a apresentação em São Paulo. E aqui, uma transposição que foi feita. A Esther realizou essa videocarta numa praça, em que ela é a do Bloco dos Exprimidos. Ela ficou entre duas estátuas, né? E depois, como que foi essa transposição? Aqui é um ensaio na sala de aula, um outro ensaio que eles fizeram no ensaio geral, né? E um espetáculo. E aí eles fizeram uma brincadeira de que tinha um duo que estava sendo realizado pelo Fábio e pelo Arão, e num certo momento ela encostava neles. E quando ela encostava, eles paravam no movimento que eles tivessem, e a partir disso ela se inseria naquele espaço, ficava ali espremidinha, e ela saía, eles voltavam pro duo e iam repetindo. Gente, eu vou mostrar o vídeo, porque aí tem os depoimentos deles, eu acho que é bacana, e inclusive foi... Essa parte a gente terminou depois que eu já tinha mandado o artigo, então acho que vai ter algumas coisas novas para vocês verem.
secundário, mas ele se tornou um suporte ao que foi visto no dia a dia durante as videocartas. Então o desafio maior foi transpor o uso das videocartas, transpor as imagens, transpor os meios que eles utilizaram para o cenário. Eu peguei todas as videocartas, uma por uma, e fui ouvindo áudio por áudio, sem ver o vídeo, porque eu já tinha visto o vídeo todo. Eu falei, não, agora eu quero simplesmente ter a referência auditiva disso aí, eu quero, aonde isso me leva. Que imagem sonora é essa? Então eu comecei a fazer fusões para que as obras musicais, entre aspas, tivessem um contexto também global e não literal. Porque não era a minha ideia pegar na cena tal, tem esse som, então já que estão usando uma parte do movimento dessa cena, eu vou usar esse som. Não era isso. Era também deslocar isso no espaço. Né? Dizer assim, o que é que esse contexto como um todo, como ele se colocou para mim, auditivamente, como isso se traduziu na minha maneira de interpretar o todo do espetáculo. E aí também houve uma parte do acompanhamento coreográfico também, ou seja, eu estava sempre presente a cada etapa. Então, montou-se tantas cenas, tantas coreografias, tantos momentos. Então, eu vou lá olhar como isso se traduziu e aí sim tem uma imagem global de como eu poderia, em cada cena, traduzir essa informação das imagens e dos áudios, mas em forma, vamos dizer assim, de trilha. É uma coisa meio louca, na verdade, assim, é muito sentimental também. Imagens deslocadas, roupas deslocadas. Eu desloquei, né? Foi uma coisa assim que isso, né, é muito sutil e assim. Eles viram isso, né? Mas o público, só quem é mais atento que vê. Porque assim, gola era perna, gola era manga, manga era gola. Então tem um monte de brincadeira nesse sentido com a roupa, que é de desconstrução da roupa. E reconstruir ela de uma maneira diferente, mais sutil. Então a gente criou essa caixa que comportava os movimentos do Arão, que eram movimentos similares ao que tinham sido feitos na videocarta, e ao mesmo tempo suportava a externa, a parte superior. Então a solução estética ficou interessante, porque dentro do projeto de iluminação do Márcio, a caixa praticamente sumia, e a solução em termos de funcionalidade atendeu, porque ela, além de ser desmontada, ela tinha uma rodinha que permitia uma mobilidade muito fácil. Então, acredito que como resultado final atendeu dentro do orçamento, atendeu dentro do quesito mobilidade, atendeu na funcionalidade, que era muito importante. Havia muita coisa muito rica, desde sons, por exemplo, o Arão fez coisa dentro de igreja, então tinha, às vezes, solado de sapato no chão da igreja, com aquela reverberação daquele ambiente muito vivo, né, muito cimento, então ficava um som muito rico. O Fábio fez molde de uma caveira, então tinha um som, e essa foi muito curiosa, porque enquanto ele estava filmando na cachoeira, havia outras pessoas ali. E havia uma criança, uma menina, né, que começou a cantar uma coisa aleatória, totalmente. E isso foi a base de uma melodia, de uma música em especial. Que ela começa a... Então eu peguei só a frase da menina com o ruído da cachoeira, e a música era muito aquática, ela se misturava com a outra cena, que a Andréa estava debaixo do chuveiro, e tinha esse som
da água também, e eles não combinaram isso, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Entradas e saídas de efeito, sempre eu procurei encaixar num momento musical. E as cores eu utilizei em função do figurino, para valorizar o figurino. O vídeo ele registra com muita precisão, né? Mas registra com o limite da tela, né, também. Porque no vídeo você não sente o cheiro, você não sente a textura de onde você está pisando, você imagina, né, o que é que está se passando ali. Você tem a imagem e você tem o som só. Então já te corta uma porção de sentidos. Mas em compensação ele é muito detalhista, né? Eu consigo ver, eu fiz exatamente aquele movimento, né? Não fica só na minha memória corporal, fica na memória escrita lá, né, que está no vídeo. Então ajuda desse lado, mas prejudica no outro porque fica faltando outras sensações que depois na hora de levar para o palco era importante lembrar, né? Como é que era o chão que eu estava pisando, né? Qual que era o vento que estava batendo em mim, com que intensidade que ele batia, né? Qual a sensação de liberdade que eu tinha. Isso não registra no vídeo. Então a tecnologia ela auxilia, né? Ela auxilia num ponto e no outro quem tem que fazer somos nós mesmos, né? A nossa memória. Então a gente não pode abdicar da nossa memória corporal pela tecnologia, mas a gente pode somar uma coisa à outra. Acho que a gente não usou a tecnologia como fim, a gente usou como meio, né? Também. Eu não acho que as videocartas olha a história do facilitador, né? A gente filmou, aí de repente a gente viu que mais fácil do que ver na câmera seria passar para o YouTube e acessar ele no seu computador de casa. Então, né, foi um meio assim, de nos comunicarmos através da tecnologia. Mas a matéria-prima, né, e o que se tornou depois, eu acho que é corpo. Então a gente achou muito desonesto a gente não trazer a emoção, que seria uma emoção, não a emoção, né, mas a sensação que iria deixar o nosso corpo, digamos, com aquele lugar dentro do palco, né? Porque a ideia era transpor aqueles lugares para o espaço cênico. A gente não poderia trazer a igreja, a cachoeira e etc. Então a única coisa que nós poderíamos contar era literalmente uma sensação daquele lugar. A questão da sensação, assim, que a gente trabalhou muito, né? De realmente deixar aquela sensação de trazer alguma coisa, não ter uma coisa pronta. O que aquela sensação te provoca, né? E aonde isso pode te levar, né? E aí, o mais difícil de tudo, depois como levar essa sensação para um palco, para um lugar fechado, sem levar árvore, sem levar cachoeira, sem levar a montanha da estética. O corpo ele foi absorvendo as informações do espaço de uma maneira muito intuitiva e isso foi sendo projetado fisicamente também de uma maneira intuitiva, né? Uma maneira intuitiva do artista, né, de fazer aquilo. Por que eu estava querendo dizer isso? Você não me pergunte, mas foi a informação que me passou dela, da história dela, e que me levou para aquele roteiro, né? Que também tinha outros tipos de informações que eram os carros passando em volta, vestinho verde da grama, assim, comprimido, sabe? Aquele canteirinho comprimido, que, nossa, chocava totalmente
com a ideia de montanha, de liberdade, né? No centro urbano, aquelas buzinas, as pessoas interessadas em saber o que está acontecendo ali. Tudo isso envolvido no meu movimento. A cor da roupa era vermelha, diferente da cor dela quando eu mais bem. Então, tudo queria dizer alguma coisa, né? Mas em palavras, não dá. É só vendo. Assim, e a partir dali, porque se você pudesse fazer falando, eu colocaria um vídeo e falaria. Por isso que eu digo que o meu corpo, ele está a serviço disso. Porque passa por um lugar que não é muito racional. No final, a gente vai organizar, né, tentar não só a partir da intuição, ou por que será que o Arão dentro de uma igreja, aquela coisa, aquele murmúrio oco da vida que me fez levar para um lugar com água, sabe? Eu queria ir para uma piscina. Por quê? Não sei. Será que de uma outra forma eu também teria ido? Também não sei. Vou parar por aqui, porque meu tempo já está estourado. A gente pode depois passar o filme todo, ficar passando uma tela lá fora pra gente. Porque não dá tempo de filmar. Então a gente vai chamar o Pedro Mar, também de Belo Horizonte, para falar das paisagens sonoras de futebol. Que ruim. O pessoal de Belo Horizonte só trabalha, não tem praia. Tem mar. Tem mar. Mas igual. Oi. Não tem nada. Opa! Pois então. Eu sou o Pedro, da UFMG, né, do Centro de Convergência Novas Mídias, e o trabalho que eu vou apresentar aqui é um pouco... tem muito a ver com o trabalho que foi apresentado na terça-feira, foi terça-feira, não foi? Pela Cláudia, né, a Coca, aquele trabalho das derivas cartográficas, porque faz parte da mesma pesquisa, né? Que é o Cartografia de Sentidos do IPCN de Belo Horizonte. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e aí a gente vai entrando nas coisas rapidinho, né? Bem, eu sou jornalista, graduado em Comunicação e Habitação Jornalista pela UFMG, e lá eu fiz o mestrado no programa de Comunicação e Sociabilidade, na linha de pesquisa de meios e produtos, onde eu trabalhei com a relação entre música e espaço, um disco do Tom Zé, que chama Correio da Estação do Brás, que é um disco muito particular porque é um disco sobre o Brás sem falar diretamente sobre o Brás, a não ser no título e nas fotos da contracapa, né? O trabalho é um pouco uma tentativa de perceber como que é possível escutar o disco como paisagem sonora do bairro a partir de uma análise das músicas, né, dos elementos musicais das músicas em comparação com repertórios dos universos musicais que efetivamente tocavam no Brás. O disco é um disco do Tom Zé que não é de músicas que tocavam no Brás, mas que muito bem poderiam estar tocando lá no Brás, né? E é um pouco esse o jogo que a gente faz, foi quando a gente chegou um pouco nessa ideia da paisagem sonora. E paralelamente eu estava lá com Lena, né, no Centro de Convergência Novas Mídias, a gente pesquisava isso, dos usos das novas tecnologias em contextos variados. E dentro da pesquisa tinha uma linha, uma parte que era essa dos usos e apropriações dos espaços urbanos, né, e estudo usando os meios as novas tecnologias como forma de registro desses usos, né. E uma das coisas, eu sempre fui uma pessoa dentro dessa parte do som, e aí a gente começou a prestar atenção um pouco nos sons da cidade. A gente começou a prestar atenção
nas músicas, nos universos musicais que tocava em cada lugares, né? Os pregões de anúncio, de produtos e serviços, que mais tem? O próprio trânsito, né? Essas coisas, e começamos a tentar perceber um pouco essa questão do som na cidade. E mais recentemente começou a me chamar a atenção essa coisa do som no futebol, que é algo que eu estou começando agora, né, visando o projeto do doutorado, que é trabalhar com essa questão do som no futebol. E a gente, nas caminhadas pelo centro, né, pensando todo aquele procedimento que a Coca já explicou aqui na terça, acho que qualquer coisa a gente pode voltar um pouco mais. Eu quero, na verdade, contar algumas coisas que ficaram aí e levantar algumas questões também que foram surgindo durante o evento, aqui, durante as discussões. Né? A gente encontrou, então, alguns momentos em que o futebol aparecia no centro da cidade, sendo que o centro da cidade é um espaço que não tem lugar para a prática de esporte. Né? Você tem pensado alguns espaços de convivência entre pessoas, mas espaço de esporte não tem nenhum. A não ser no parque municipal, onde tem umas quadras de tênis, umas quadras de vôlei, de basquete, de futebol, mas que, enfim, elas nem têm tanto uso, o uso nem é tão intenso, mas muitas vezes é um uso limitado ao fim de semana e restrito, né? E você tem também algumas coisas, tipo gente andando de skate na Praça 7, coisas assim. Mas gente jogando futebol no centro você não encontra, né? Mas mesmo assim, o centro, por ser o centro de Belo Horizonte, por ainda guardar essa funcionalidade dentro da cidade, articulador da vida social, não só por causa do comércio, mas também por causa das repartições públicas, da questão do trânsito, que para chegar de um lado ao outro da cidade você tem que passar pelo centro, as linhas de ônibus todas passam pelo centro, essas coisas todas, né? A gente ainda conseguiu encontrar algumas coisas de futebol no centro. E o engraçado é que a gente basicamente foi achando essas coisas pelo som. A primeira vez que a gente viu foi numa vez que a gente estava fazendo uma atividade com professores dentro de um curso de o Horizonte da Cidadania, né, que é um curso de requalificação dos professores. Enfim, acho que a Helena pode explicar melhor depois isso também, coisa. Mas enfim, a gente estava com professores gravando o centro, e a gente cruzou com um taxista que estava escutando um jogo amistoso do Brasil e Alemanha, né, na ocasião. A gente passou pelo taxista, tinha mais umas outras pessoas escutando o jogo com eles, né? A gente ainda passou por algumas TVs ligadas, sem som. As TVs ligadas sem som, não tinha ninguém vendo, né? E depois, quando a gente estava voltando, numa outra região da cidade, assim, que na verdade é uns 400, 500 metros da primeira, né? Mas de um uso bastante diferenciado dessa primeira região, a gente escutou de novo o som, dessa vez no rádio de um vendedor de CD pirata, né? É engraçado, porque na primeira vez a gente achou o taxista escutando o som, o jogo de futebol, numa região que é de comércio de roupas, algumas lojas de CD, tem alguns bancos, quer dizer, um comércio voltado para classe média. Enquanto na segunda era na parte mais baixa da cidade, onde inclusive fica a zona de baixo meretrício, né, e as lojas de panela, essas coisas elétricas, essas coisas assim. E as duas fontes móveis, né, um táxi e um carrinho de CD, né. E os dois escutavam na mesma estação de rádio, né, fazendo uma certa aproximação de dois lugares socialmente distintos, mas ali unidos por causa do futebol, né? E engraçado que mais tarde, mais ou menos nessa mesma região da segunda observação, a gente encontrou um grupo de pessoas que sempre se reunia na rua, no mesmo lugar, né, no mesmo dia, no mesmo horário,
E a gente não sabia para que eles se reuniam lá. Até que a gente chegou perto e começou a escutar as conversas e percebeu que eles falavam de futebol, falando das rodadas de futebol de várzea desse fim de semana anterior, né? Comentando os resultados, né? Marcando os jogos, as partidas dos dias seguintes, essas coisas, né? O que tem a ver muito com a própria circulação ali, né? Primeiro tem a coisa é uma zona é uma zona bem para isso mesmo, assim, de troca de ônibus, né? Então a pessoa enquanto está indo de casa para o trabalho, caminhando um ponto para o outro, ele passa naquelas lojas, compra uma panela que está precisando, o marido, né? Compra uma panela que está precisando para a mulher, às vezes vai, sobe na zona rapidinho e vai, enfim. Tem a ver um pouco com esse universo masculino do futebol e o ponto de encontro, né? Engraçado que alguns meses depois a gente, numa tenda árabe que tem, num armazém árabe que tem do outro lado da rua, a gente encontrou um cartaz, né? Com a tabela do campeonato mesmo de futebol de várzea, né? Assim, quer dizer, ali virou o lugar dos jogadores de futebol de várzea, que se encontra ali atualmente, mas que, sei lá, pode ser que há 5 anos atrás se encontrasse em outro lugar e que daqui a 5 anos se encontrem num terceiro lugar diferente, né? Pensando então, um pouco pela ideia dos mapas móveis, que eu lembro também que eu estava falando lá na terça-feira, né? Mas o futebol também reúne muita gente no centro da cidade. A gente pensa na Copa do Mundo de 2006, a Globo montou nas capitais, né, em pontos estratégicos das capitais, ela montava os telões onde ela transmitia os jogos de futebol, né? No primeiro jogo do Brasil contra a Croácia, a polícia conta que foi tipo 8 mil pessoas para a Praça da Estação, que tem uma grande esplanada, né, para assistir o jogo. E isso aí quer dizer, essas transmissões são muito engraçadas, assim, né? Porque você reúne uma multidão para se comportar de uma maneira, para ver o jogo pela TV, mas se comportar de uma maneira bastante diferente da torcida no estádio, né? A torcida no estádio é ruidosa, canta, faz barulho, e as pessoas vendo o jogo pela televisão e ainda mais em público, assim, elas ficam caladas para escutar o Galvão Bueno, né? Ronaldinho para Robinho, Robinho para Ronaldinho, Ronaldinho para Robinho, né? Enfim. Enquanto só vibra na hora do gol, né? Eu fiquei pensando em alguma coisa assim, que é engraçado isso, né? Porque se aquele indefinido mar de vozes que vira a torcida na transmissão da televisão, né? E que de certa forma dificulta a mixagem da narração, se não podia se não seria mais, digamos assim, funcional, né, entre aspas, assim, uma brincadeira na verdade, passar um para um lado e um para o outro, porque o silêncio das pessoas na praça é muito mais fácil de mixar com a narração do que a torcida gritando, né? Então, embora eles estivessem também conectados com o estádio assim, em copresença com o estádio, né, pela transmissão via satélite, eles comportavam-se de maneira bastante diferente do que efetivamente acontecia no estádio, né? Bem, isso aí tem algumas outras coisas que eu acho que eu vou falar mais pra frente, né? Tem a ver com a diferença também da narração do futebol na TV pro rádio, né? Assim, tem muita gente que vê futebol na TV e escuta a narração do mesmo jogo pelo rádio, né? Porque tem mais emoção. Quer dizer, são questões aí de que a narração de futebol na TV ainda ela é muito descritiva, né? Assim, eu fico às vezes pensando assim, que a gente podia experimentar um dia fazer uma transmissão de futebol por TV sem a fala, só deixando a torcida no máximo, né? E aí é isso que o narrador faz, que é simplesmente descrever o que acontece e isso aparecer em lettering na tela, quer dizer, isso é uma proposta para explorar aí no futuro, né? Enquanto no rádio é aquela coisa, né, a velocidade da narração, quer dizer,
aquele trava-língua, né? Um pouco na tentativa de passar a emoção do jogo, né? Enfim. E a terceira questão que a última que a gente viu, foi uma coisa muito interessante também, porque foi um dia que eu estava precisando de comprar uns cabos e fui na região de elétrica da cidade, né, que fica perto da rodoviária. E chegando lá nas elétricas, era tipo 15 para as 4, alguma coisa assim. A rua estava suando um jogo do Cruzeiro. Na quinta-feira, quer dizer, dia que geralmente não tem quinta-feira à tarde, né? Que não tem futebol, era um jogo que tinha sido adiado no Campeonato Mineiro. E era engraçado porque todas as lojas de elétrica da rua, do quarteirão, estavam transmitindo o mesmo jogo, pela mesma rádio, em sincronia, né? E como estava um momento assim, sem muito trânsito, não tinha muita gente, você conseguia escutar igualmente, em toda a rua, você escutava o mesmo jogo. Né? Um ambiente assim um pouco, talvez bem agradável para os cruzeirenses, né? Embora eu não seja cruzeirense. E é engraçado também porque isso aconteceu 2 dias depois do dia da véspera do aniversário de 100 anos do Galo, do Clube Atlético Mineiro, que aí a cidade toda, deu meia-noite, a cidade toda começou a pipocar foguete, o pessoal saiu fazendo buzinaço, cantando o hino do Galo, né, indo pros bares, né. Quer dizer, é até engraçado isso, assim, um dia a cidade foi tomada pelo Atlético e 2 dias depois uma rua foi tomada pelo Cruzeiro, né, sonoramente. Quer dizer, essa parte do Galo é uma outra coisa que eu estou tentando ver em um outro trabalho, né. Mas o que isso tudo traz assim, para a gente de reflexão com relação a essa questão do corpo, da cidade e um pouco também do registro disso, né? É a questão de que, em primeiro lugar, é a potência que o som tem para mobilizar os corpos, né? É aquilo assim que a gente fala que o som por exemplo, de maneira mais comum e potencial, a música tem a capacidade meio de fazer coisas com os corpos da gente que a gente não faria em situações não sonoras, né? Quer dizer, a gente remete ao transe, à experiência religiosa, enfim. Mas é um pouco essa propriedade que o som tem de atravessar os corpos e de fazê-los mover, né? Uma coisa que muitas vezes quer dizer, é complicado a gente colocar isso em texto, mas seria quase que pré-cognitivo, né? Assim, chega a ser quase que uma coisa de uma pulsão, né? Assim, quer dizer, tem várias pessoas que a música começa a tocar e elas param de falar e começam a dançar e não param enquanto a música não acaba, né? Enfim. O que nos traz um pouco essa questão da reflexão do que isso tem a ver com o registro do som no espaço, né? Porque as perspectivas de compreensão do som no espaço, né, elas se baseiam muito no trabalho do Murray Schafer, que é um compositor e musicólogo canadense, responsável por aquele termo chatinho que todo mundo usa, ninguém gosta, mas todo mundo usa e parece que não questiona por falta de um outro, né, que é esse termo da paisagem sonora, né? E para o Murray Schafer, a paisagem sonora é algo que, quer dizer, ele começa essas pesquisas muito interessado nessa questão da poluição sonora e de como solucionar essa questão da poluição sonora a partir de uma educação do ouvido. Uma educação do ouvido que ele coloca como escutar o ambiente como uma composição de Mozart. Então é uma concepção de ouvido muito territorializada no campo da musicologia. E começa a pensar essas coisas da paisagem sonora e muitas vezes ele coloca a paisagem sonora como se fosse algo que existisse aqui e agora no espaço. A gente gostaria um pouco de fazer um deslocamento disso e pensar que aqui e agora o que a gente escuta são ritornelos, pensando um pouco aquela ideia
que o Guattari começa a desenvolver junto com Deleuze, né, que é de que tudo que acontece, de certa forma, na verdade, esse termo ritornelo, se você for, né, fazer a arqueologia dele, né, é exatamente na pauta musical aqueles dois pontinhos que aparecem no final, no início e no final de uma pauta, e que você está lendo a pauta, quando você chega nos dois pontinhos aqui, você tem que voltar para o início e você retoca o tema com algumas variações. E a ideia é um pouco essa, né? Essas coisas que acontecem cotidianamente na vida social, e na vida, não só social, mas inclusive na vida biológica também, né? Porque ele começa a falar, dar exemplos dos rituais de acasalamento dos pássaros, enfim, né? Que acontecem sempre mais ou menos do mesmo jeito, mas com algumas variações, ele chama de ritornelo. E ele tem componentes visuais e sonoras, mas ele é sobretudo sonoro porque, enfim, som é movimento, né? Então, se toda vez que tem movimento existe som, mesmo que seja um som que a gente não consiga escutar, né? Algo que esteja para baixo de 20.000 Hz, de 20 Hz, para cima de 20.000 Hz. Né? Tanto que ele vai falar nos ritornelos que são os ritornelos cotidianos, essas coisas todas, e até falar de ritornelos cósmicos, né, para falar dessa questão dos movimentos dos corpos celestes, enfim. São coisas também que a gente está começando a explorar, mas a gente queria fazer um pouco esse movimento de deslocar um pouco essa coisa do Schaeffer, né, pensando que o Schaeffer coloca que a paisagem sonora é um determinado campo de estudos para a questão do som no espaço. E a gente quer deslocar isso para dizer que, na verdade, o campo de estudos são os ritornelos. O que a gente quer conhecer, o que a gente busca conhecer numa pesquisa, são os ritornelos. E as paisagens sonoras são ferramentas que o pesquisador utiliza para recortar esses ritornelos no espaço e fazer suas análises, né? Nesse sentido, a paisagem sonora é um ponto de vista. Um ponto de vista a partir do qual você recorta um ritornelo. Um ritornelo pode ser recortado sobre diversas paisagens sonoras, dependendo do tipo de técnica que você vai usar, né? Seja gravação de som, sei lá, algum tipo de mapa, né? Esses mapas de decibéis que se fazem em tratamento acústico, ou, enfim, caderno de campo. Essas coisas são paisagens sonoras. O que existe efetivamente na cidade acontecendo são ritornelos que já não são aquilo que não são aquilo que a gente registra, né? Mas é porque não é para ser mesmo, né? Enfim. Nesse sentido, a paisagem sonora é uma seleção daquilo que você tem disponível, um ponto de vista a partir do qual o pesquisador vai escutar, ou o pesquisador, ou o artista, enfim. Que a gente vai escutar o espaço para conhecê-lo, né? E aí que a gente chega um pouco, né, nessa questão do registro, assim, né? Quer dizer, o registro, acho que a gente pode conversar isso melhor também. Vou falar aqui em linhas básicas, só uns 5 minutos aqui até para fechar, né? O registro é exatamente esse momento em que a gente recorta um acontecimento que acontece e que, na verdade, se a gente for pensar bem, em estrito senso, né, a própria experiência seria uma espécie de registro, né? No sentido de que cada um experimenta o mesmo fenômeno de maneira diferente, né? Quer dizer, um registro diferente do registro técnico, né? Mas aí assim, um registro da experiência, né? E aí essas formas de registro, cada um, principalmente os registros técnicos, vão constituir isso como práticas que têm uma performance. Ou seja, existe uma maneira de fazer o registro que privilegia certos recortes disso que existe em detrimento de outros. O que vai dar o recorte é um pouco qual é o objetivo qual que é a sua pergunta, né, na investigação, etc. e tal.
né? Onde a gente, um pouco para encerrar, a gente volta para a questão dos dispositivos de memória que foram também retratados lá na terça-feira, né, dentro da pesquisa nossa. Os dispositivos de memória não são lugares onde a gente vai guardar a memória das coisas, né? Eles funcionam como constelações, né? Pensando as mônadas do Benjamin, ou então os fractais lá também, as multiplicidades, né? Quer dizer, são constelações que guardam, onde a gente coloca certos pontos, né? E o que está entre esses pontos, a gente deixa para a memória das pessoas levantarem e lembrarem aquilo, né? Como se fosse, assim, essa é a Praça 7 em 1970, essa é a Praça 7 nos dias de hoje, o que tem entre 1970 e hoje. Essa tarefa é dada para a gente relembrar, né? Assim, nesse sentido que é um pouco menos que a tentativa de guardar tudo em um suporte, e mais a de estimular, de servir de apoio para a memória, né? Um pouco das pessoas, né? Essa memória, e assim constituir essas diversas faces desses espaços, desses lugares, né? A partir do que as pessoas lembram daqueles lugares, né? É um pouco isso, assim. Acho que a gente pode falar mais de umas outras coisas. Tem uma outra parte que eu também não falei, que é essa questão que eu gostaria de falar, que é uma questão que me interessa muito, assim, que é essa coisa do futebol e do som como potências aglutinadoras de pessoas e multidões, e isso como algo que orienta as pessoas nas ações, né? Eu lembro muito do exemplo do último jogo do Brasil e Argentina lá em Belo Horizonte. E, quer dizer, isso não passou na TV, né? Isso depois eu li na coluna do Jogo que Fui, né? Mas a torcida cantou, né? O Maradona vai se fuder, o Aécio cheira mais do que você. Quer dizer, seguramente pessoas que votaram e votariam ainda na Aécio cantaram isso, mas, enfim, tomadas pela potência da torcida que cantava, né? Elas entram nisso e cantam junto e, de certa forma, acabam tomando um posicionamento político ali, ainda que efêmero, né? Que, enfim, pode reverberar no futuro para outras coisas, né? Enfim, acho que a gente pode discutir um pouco essas coisas todas também agora. Certo? Obrigado. Vou chamar a Grazela para o sofá. E eu queria, antes de abrir para as perguntas, eu queria só falar uma coisa que a Daniela, que nem está aqui, falou que eu fui meio grossa falando do site específico, mas é porque realmente a questão não é nem o site específico para mim. A questão é essa questão que eu acho que nos dois casos a gente pode comentar, dos conceitos, desses conceitos quando eles são, de fato, conceitos úteis e necessários naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, ou não. Não é a questão do conceito ser operacional, que isso não é um problema que, pelo menos para mim, não me interessa. Mas se, de fato, esses conceitos estão ajudando a gente a pensar os processos que a gente está trabalhando aqui, ou não. E aí, por isso, talvez a minha irritação, né, porque às vezes eu acho que tem alguns conceitos que a gente continua insistindo que estão mais atrapalhando a continuidade desse processo de pensamento do que qualquer outra coisa. E aí, eu ia falar para o Pedro que eu tive recentemente num colóquio na França sobre ambiências urbanas, que aliás tem uma rede que você vai gostar, sobre essa questão das ambiências, e eles estão usando, em vez de paisagem sonora, ambiência sonora, que também não é nem ambiente, nem ambientação, é ambiência, e eu acho que pode ser mais... Eu não estou falando de mudar uma palavra pela outra, não, tá? É só porque, às vezes, a gente insiste realmente a questão da paisagem, vem com uma questão de enquadramento, vem com toda uma carga que eu acho que não tem nada a ver com o que você tá propondo. E aí, eu ia fazer uma pergunta para a Grazela, que eu realmente também não sei, a questão da semiótica, e sobretudo da tradução intersemiótica, que a gente escuta muito, e Fabiana já falamos muito sobre isso, que
às vezes eu acho também que atrapalha mais do que qualquer outra coisa no processo. A gente insistir com determinadas ideias que são absolutamente literais de tradução, que eu não sei também se é isso que você está fazendo. Acho que vocês, de repente a gente está indo além daquelas ideias e mantendo os mesmos conceitos e que eles acabam aprisionando a gente. Então, eu passo para o público, mas é só para vocês pensarem nisso também. Não sei quem que quer o microfone. Aí. Bom, eu queria falar um pouco primeiro parabenizar a Graziella e o Pedro pelos trabalhos, né? Mas eu particularmente fiquei tocada pelo trabalho que a Graziella trouxe, porque é muito pessoal para mim, né? Eu estou pesquisando o treinamento ou a preparação do ator a partir da rua, né? O que a rua traz para compor criativamente um espetáculo, né? O que a rua te dá de dramaturgia, enfim. E esse grupo, me parece, chegou próximo disso, né? Criou um repertório corporal a partir da própria rua, né? Ainda tendo como interface o vídeo e o fato de não se ver, uma série de outros elementos que entraram na composição da coreografia. Mas especialmente, eu não sei se, enfim, se você teve essa preocupação, porque eu acho que a tua preocupação eram outras, né? Possivelmente, se eu estivesse conversando com um grupo, eu talvez tivesse mais essa resposta, mas de que esse corpo, né, que eles falam muito da sensação, né? Na verdade, a sensação, a intuição, todas essas coisas, elas são, vou até voltar lá para aquela moça que falou da Pina Bausch, né? Elas vão te compondo, né? Elas vão em rede internamente compondo esse corpo, né? E a cidade dá muito isso. Agora, o que eu acho mais estranho, né, é que isso vá para um palco fechado. Me causa um estranhamento, porque... Então eu queria talvez você falasse melhor como é que foi esse processo, assim, como é que foi um pouco feita essas escolhas artísticas, de fato, de tirar da rua e levar lá para o palco, que, do meu ponto de vista, é um espaço extremamente conservador, né, da criação.